Muito bem, gurizada, virando o jogo, quarta-feira, depois do Grêmio desencantar, enfim, depois de 9 jogos, uma sequência dura, empate, derrota, 9 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar um gol. Ontem, o time comandado por Luiz Felipe Scolari, o Grêmio, fora de casa, enfrentava a LDU de Quito pelas oitavas da Copa Sul-Americana e, para surpresa de todos, inclusive os torcedores do Grêmio, a vitória veio por 1-0, sofrida, teve que saber sofrer, com o goleiro mais uma vez fazendo um jogo impecável, Gabriel Chapecó, mas para comemoração, com certeza, da torcida do Grêmio, que agora respira, tira a geladeira das costas, rumo a se restabelecer, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu começo falando sobre o Ipiranga, líder mais do que nunca, e chamando, claro, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Série C. Porque, amigos, eu falei ontem, girei a terça-feira, em cima dessa informação de uma sondagem que foi feita para o técnico Júnior Rocha, do futebol paranaense, o Londrina. E eu falei essa informação aqui na quarta-feira, que entrei em contato com uma fonte direta ao Júnior Rocha, e o treinador não tem o interesse, pelo menos, essa informação que tenho, de sair do Ipiranga. Quero lembrar que o treinador estará aqui no programa Virando o Jogo amanhã para esclarecer todas essas dúvidas. Para quem quiser algum questionamento, pode me mandar que eu farei para o treinador. Tabela do Campeonato Brasileiro Série C na sua tela. Ipiranga, primeiro, líder absoluto, 16 pontos. Porque o Criciúma jogava na segunda-feira, perdeu para o Botafogo, lá de São Paulo, que está em quinto, aparece em quinto na nossa tabela, perdeu para o time do técnico Argel Fuchs e, portanto, o Ipiranga é líder mais do que nunca no seu grupo, no grupo B e na classificação geral. Números extraordinários. O Ipiranga do técnico Júnior Rocha tem o melhor ataque da competição. São 15 gols marcados, ou seja, em 7 partidas o Ipiranga tem uma média superior a 2 gols por partida. É surpreendente, o Ipiranga tem feito atuações impressionantes, tem marcado muitos gols e tem sido efetivo nas chances em que tem criado. Eu conversei com o técnico Júnior Rocha e também com o presidente do clube, Adilson Stankiewicz, que faz um pedido, basta entrar no site do Jornal Bom Dia para mais informações, que faz um pedido que o Ipiranga está realizando uma ação entre amigos, uma rifa, algumas ações para tentar angariar fundos, angariar algum dinheiro aí, angariar uma verba para ajudar nestes custos, nessas despesas, para viagens, para a questão logística. E o Ipiranga precisa da força da nossa comunidade, porque quando nós precisamos, quando nós estávamos sentados nas cadeiras ou na arquibancada do Colosso da Lagoa, assistindo o Ipiranga brigar, como foi lá em 2019, como foi em 2020 e deve ser em 2021 também, nós vimos o Ipiranga entregando em campo e por pouco não chegando ao acesso da Série B. E agora é a sua vez, é a minha vez de contribuir com o clube, ajudando de alguma forma. Então, o Ipiranga está realizando essa ação entre amigos, a rifa está sendo disponibilizada lá no clube para quem tiver esse interesse de comprar um carnê, R$100 uma rifa, mas a premiação, olha meus amigos, ela é muito boa, são 50 mil em prêmios para primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado, então olha, a premiação ela é muito interessante, ação entre amigos. Quero passar também o ambiente do Ipiranga. Assim, esse jogo contra o Novo Horizontino, para quem acompanhou, foi um jogo de muitas reviravoltas, principalmente no segundo tempo, e um jogo onde o Ipiranga mostrou ter capacidade de reação e também mostrou um pouco da prévia do que serão os jogos na fase do quadrangular final. Isso, palavra do técnico Júnior Rocha, que falou no pós-partida e destacou isso. Nem todos os jogos o Ipiranga vai ter domínio do seu adversário. No entanto, o Ipiranga está mostrando que tem força, que tem potencial, que tem altivez para quando enfrentar esses mesmos adversários da mesma grandeza, do mesmo nível técnico, o Ipiranga ter condições de fazer um grande enfrentamento, assim como foi contra o Novo Horizontino e pontuar. Mesmo que o jogo fosse aqui no Colosso da Lagoa, fosse em Erechim, é interessante que o Ipiranga
tem conseguido tirar pontos dessas equipes. E no próximo jogo, no próximo domingo, no próximo final de semana, contra o Ituano, lá em Itu, São Paulo, mais um paulista, o Ipiranga vai em busca dos 3 pontos. Vamos falar sobre a vitória do Grêmio ontem, tão festejada por muitos. Até escutei ali por volta da meia-noite alguns rumores de foguetes que o pessoal tava estourando, porque olha, não é todo dia que o torcedor do Grêmio ultimamente está podendo comemorar uma vitória. O técnico Felipão, Grêmio à la Felipão, será que já podemos falar isso? O Grêmio aos moldes da retranca de Luiz Felipe Scolari? 5 jogadores na defesa, compondo linha defensiva? Não sei, Luiz Felipe Scolari. O velho conhecido do Grêmio voltou e já disse pelo que veio. Vamos ouvir as palavras do treinador. A tranquilidade dos jovens pode ser oportunizada pelos mais experientes. E foi isso que aconteceu. Nós temos um grupo muito jovem e um grupo um pouco mais experiente. E essa mistura ajudou no jogo de hoje, vem ajudando nos 2 jogos que eu assumi como treinador. E acredito que com esse ambiente, com esse tipo de trabalho, nós podemos conseguir resultados no futuro muito bons. Graças. As minhas atitudes são as atitudes de um técnico de futebol. Nós não temos dias para trabalhar, nós temos um dia para oportunizar uma parte tática, temos um dia para conversar com os jogadores e temos que trabalhar bastante no psicológico. Portanto, esse foi o meu trabalho. O Jean tem potencial, algumas coisas precisam ser adquiridas fora do potencial do futebol para que ele realmente seja aquele jogador que nós queremos. Eu já disse e volto a repetir, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 tem 0. Então, eu posso pensar num goleiro, mas eu tenho que pensar num coletivo, num grupo. Quem sabe eu corra o risco de não trazer um goleiro para trazer 1, 2 jogadores de diferentes posições que possam ajudar o Grêmio a ter mais condições no Campeonato Brasileiro, principalmente. Tá aí o Felipão. Olha, eu já sabia, eu já conheço o Felipão, aliás, quem tem algum conhecimento, mínimo que seja, já conhece o Felipão, sabe que ele é assim nas coletivas, ele é direto, ele é grosso, é um gaúcho de Passo Fundo, é um cara que eu reconheço que em alguns momentos até acho que a sua metodologia de jogo às vezes é desatualizada, retranqueira, ela não é tão ousada, eu diria, mas ele é um cara que tem bagagem. E ele está mostrando, não é mágico, ele não é nenhum mágico, ele não vai fazer nenhuma mágica. Porém, ele conseguiu nesse último jogo contra a LDU fazer o Jean Pierre correr. E isso é uma coisa que tem que ser louvada, hein? Tem que dar crédito para o Felipão. Vamos lá, falando do jogo. Não vou ser definitivo, não vou ser irredutível. Acho que o Grêmio ainda tem um poço aí para mergulhar, para resolver alguns problemas. Mas foi uma boa atuação, principalmente do Grêmio tendo humildade, reconhecendo os seus problemas, postando a sua defesa para deixar pouquíssimos espaços. Ainda tiveram espaços, ainda tiveram brechas, mas o goleiro Gabriel Chapecó, aí calando a boca de quem queria um outro goleiro para substituir o Breno e que o Grêmio teria que ir para o mercado para buscar outro goleiro, tá aí esse jovem de 21 anos que leva o nome da nossa vizinha catarinense, a cidade de Chapecó, e que fez uma belíssima atuação. Mais destaques: Wanderson, Walter Kahneman, Juan, Léo Pereira, 8 jovens atuando. Olha, foi uma atuação muito boa do Grêmio. Quero dizer que eu não sou definitivo e muita coisa para arrumar, mas acho que é um bom passo frente à recuperação que o Grêmio precisa estabelecer no Campeonato Brasileiro. Nós falamos mais de Grêmio na volta, porque agora eu vou contigo, para quem está nos acompanhando, daqui da Avenida Santo Dal Bosco até a Aires Pires, bater um papo com um dos, ou talvez a maior contratação da história do Atlântico?
Muito bem, gurizada, cá estamos. Aires Pires ao lado de uma fera. Eu tô bem vestido hoje. Hoje eu caprichei, me vesti bem, gurizada, porque hoje o cara é brabo. Tiago, eu quero começar aqui fazendo a tua apresentação. No ano passado, ainda nem estava com esse microfone. E eu fiz um vídeo, o pessoal viu lá nas minhas redes sociais, @oliveiraeric, dizendo que tu era a maior contratação da história do Atlântico. Queria já fazer essa apresentação do que eu entendo como o maior goleiro da história do futsal brasileiro. Tu concorda com alguma das coisas que eu disse? Eric, primeiramente, obrigado pelo convite aí de participar do programa. Para mim é uma honra, né, ser tão reconhecido assim. Trabalhei duro para proporcionar para as minhas equipes o maior número de vitórias possíveis e títulos possíveis. Reconhecimento veio com a seleção brasileira, mas nunca perdendo o pezinho no chão, sabendo de onde eu vim e valorizar cada passo e valorizar também o momento atual que é estar no Atlântico de Erechim. Com certeza. Última passagem no Pato, futebol do futsal paranaense. E agora, para o Atlântico, como é que foi essa sondagem? Tu já tinha pensado em pelo menos jogar aqui em Erechim? Só como rival tinha enfrentado, né? Já tinha pensado na tua carreira que ia parar aqui em Erechim, no Atlântico? Desde 2001, né, jogando contra, sempre vendo a estrutura que o clube proporciona, né, para a equipe, para os atletas. Venho conversando com o Elton já há algum tempo sobre essa possibilidade de atuar em Erechim. O ano passado eu apenas terminei o ano ali em Pato, né, já que eu vinha de 2 anos atuando pelo Corinthians. E aí as circunstâncias me levaram para o Pato só para terminar o ano. E aí a gente, junto com o Elton, a gente foi namorando um pouquinho mais de perto para fazer dar certo e eu estar aqui no Atlântico a partir desse ano. Quando recebeu o convite foi assim, demorou um tempo para pensar. Como é que foi essa questão da primeira conversa e vir morar para Erechim, que também é uma cidade pequena, né, em comparação com outras cidades aí que tu já morou, né, defendendo as cores de outros clubes. Como é que foi assim, e se ambientalizar aqui? Agora já deve estar mais ou menos ambientalizado também, né? A parte profissional, claro que ela pesa bastante, mas as circunstâncias de trabalho que o clube proporciona, né? Tudo que a gente precisa a gente tem dentro do clube. O piso, que é o melhor do Brasil, isso também faz muita diferença. Hoje em dia, menos da metade dos clubes tem a qualidade do piso que a gente tem. Uma academia, piscina à disposição, os campos para treinos físicos, enfim. Tudo que o Atlântico proporciona de estrutura é a seriedade do trabalho, da administração, por parte da presidência, por parte do Elton como supervisor, comissão técnica muito bem formada. Então o conjunto de fatores aí fez o Atlântico ter ficado interessante para eu jogar esse ano e por que não mais temporadas aí para frente. Eu cumprimentei o pessoal, tô olhando a imagem aqui, eu cumprimentei o Igor, professor Igor. Tu chegou a trabalhar no Pato, né, no final da temporada com o professor Igor e agora no Atlântico. Como é que é essa dupla aí, junto com o João Paulo também, o pessoal que vem da base, o Trevisan, como é que tá a relação aí? O Igor, que era um rival desde as categorias de base, né, desde a época de juvenil, a gente sempre se encontrando nas quadras jogando contra. O ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar a primeira vez com o Igor. E quando eu soube que ele viria para cá, retornaria para cá, né, foi um fator aí preponderante para eu escolher o Erechim como minha nova casa. E ter o Igor do meu lado é um privilégio, um trabalho excepcional juntamente com os outros integrantes da comissão técnica para dar sequência aí na minha manutenção de forma técnica principalmente, já que a idade e a experiência vem chegando, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado para eu conseguir manter o nível de perfeição e de atividade que eu quero para a minha vida profissional. Com certeza. A torcida do Atlântico, acho que tu já deve ter conhecimento disso, apesar das nossas arquibancadas aqui nessa temporada tão complicada, bem como foi também no ano passado em razão da pandemia, mas é uma torcida que eu vejo a camisa 6 vibrando aqui nessa arquibancada. E nós temos esse sentimento de ir em busca da Liga Nacional de Futsal. Como que está sendo trabalhado isso e, pessoalmente, o que dá para dizer da tua experiência, da tua carreira? O que o Atlântico precisa para conquistar esse título que tu já conquistou com outros clubes, mas que todos nós esperamos que tu conquiste aqui no Atlântico? Os ingredientes principais o clube já tem, né? Parte de estrutura, tudo que proporciona de preparação para a gente. A cidade é maravilhosa para se morar, qualidade de vida muito alta.
Então a gente tem que resolver os nossos problemas dentro de quadra. Essa é a principal química que a gente tenta alcançar. Mudou praticamente 50% da equipe do ano passado. É esse trabalho que o Gordo vem fazendo desde o início do ano, para que encontre aí a mistura ideal, a química exata para a gente chegar bem aí agora nos playoffs da Liga Nacional e em busca desse tão sonhado título para o clube, que é um dos motivos também de eu estar aqui. Minha última Liga Nacional foi em 2014, então também estou sedento para conquistar novamente e vamos buscar aí tudo que a gente precisa para chegar bem nos playoffs e tentar esse título aí para o Atlântico. Como que é o gosto de conquistar uma Liga Nacional? Que eu, pelo menos, entendo como um campeonato muito difícil, um dos mais difíceis, eu acho, do futsal. É o principal campeonato do nosso calendário, né? Calendário nacional. Então é um sabor excepcional você chegar no auge do país, conseguir por 5 vezes, é uma sensação indescritível. E tentar conseguir isso com uma equipe que nunca conseguiu é um sabor especial e para mim a liga mais importante é que está por vir, então a gente já vai tentar buscar esse sabor aí no ano de 2021. A questão do torcedor, é uma pena que eu não tenha sentido do meu lado, né, a torcida de Erechim, que é fanática, que faz uma diferença num ginásio como o nosso, que é muito perto, faz um eco muito grande o barulho da torcida. Eu só tive contra, uma pena que eu ainda não tenho esse sabor, mas vamos tentar ir até o final do ano, por que não? Que os nossos governantes proporcionem essa possibilidade de ter o torcedor, principalmente na época boa, né, que são as finais dos campeonatos. Com certeza, está todo mundo esperando. E nós falamos aqui, notícia, nem entra na Europa, mas com o público aqui na América do Sul. Por que não? Nós queremos o ginásio, um dos berços do futsal brasileiro, o ginásio do Ser Atlântico lotado. Como é que é então a sensação de estar jogando contra? Porque eu lembro, já te entrevistei em 2019 na Taça Brasil, tu vestia as cores do Corinthians, time que ano passado foi campeão aqui, da Super Copa, né, de futsal. Como que é o sentimento de jogar contra uma torcida que incomoda? Camisa 6, a torcida do Atlântico. Deve ser pesado jogar contra a torcida aqui no Caldeirão do Galo. Jogando contra, com a experiência que eu tenho, para mim é muito motivador. Então, assim, para mim, individualmente, não faz diferença ter a torcida contra. Faz diferença até a questão de motivação. Eu acabo ficando mais ligado no jogo, então eu particularmente gosto de ter torcida contra. Eu creio que para o time do Atlântico faça uma diferença absurda, porque eles não param de gritar em nenhum momento, nem quando está perdendo. Isso dá um ânimo muito grande em qualquer momento da partida. E é essa falta que eu estou sentindo. Não estou sentindo falta porque ainda não tive, mas eu já imagino o poder que isso tem num momento decisivo de uma partida, principalmente nos momentos mais difíceis, em que a torcida te empurra e te dá aquele ânimo que às vezes você precisa para virar um placar. E isso eu vou torcer para que a torcida venha aí até o final do ano nos ajudar. Vamos ficar na torcida. Thiago, tu tocou num ponto decisivo. Eu lembro daquele meu vídeo que eu falei do goleiro Thiago. Nem falo nos títulos, senão nós vamos ficar aqui até virar o dia. Porque são muitos títulos. Seleção brasileira, Corinthians, Magnus, Campeonato Mundial. Mas uma das tuas características, tirando a reposição, que é excepcional, é um goleiro frio. Isso foi uma coisa que tu já tinha no início da tua carreira ou tu foi amadurecendo ao longo do tempo? Porque, de fato, é isso. Às vezes, assistindo jogos, para quem acompanha mais futsal, parece que o goleiro Thiago não sente a pressão do jogo. A evolução ela veio com o tempo. Eu já tive minha fase espoleta também. Aquela estilo Lavoisier, que fazia a defesa, batia na cara, gritava. E na época que eu poderia ter um gasto de energia extra além do físico no jogo. E conforme o tempo vai passando, você começa a dar mais importância para outras coisas. Então eu fui mudando um pouquinho isso e hoje eu me concentro muito no que precisa ser feito. E que o gasto de energia seja o mínimo possível para eu estar bem todos os minutos do jogo. Então é isso que eu tento fazer, me concentrar nas coisas mais importantes. E as coisas que hoje para mim são supérfluas, com gasto de energia desnecessário, eu poupo para ficar sempre concentrado e orientando a minha equipe para que minha equipe tenha o melhor desempenho. É uma aula. Para quem admira, é uma aula mesmo.
Agora faltam 3 ou 4 jogos, se não estou enganado, para nós terminarmos a fase classificatória da LNF desse ano. 3 jogos, então. É uma edição parecida como foi ano passado, complicada, com grupos. O que dá para dizer? O Gordo, que vocês falam, né, carinhosamente chamando o Thiago Halpe, que é um técnico que veio esse ano para conquistar essa Liga Nacional. O que dá para dizer sobre essas 3 partidas? Como é que está o pensamento do grupo, o foco do grupo, para se classificar o melhor possível, pelo menos? Brigar por uma terceira, segunda colocação ainda é possível? O famoso Gordiola, né, a gente chama. Dá uma ênfase muito grande na parte tática, né, da equipe. E a gente compra a ideia e tenta fazer o máximo possível. Liga Nacional ela é um pouquinho desconfigurada, né, porque você não tem um contato com todos os clubes. Acaba que os grupos eles acabam ficando desproporcionais, já que aqui no Sul a gente fala entre a gente que as equipes são melhores, um nível de dificuldade muito maior. A nossa chave é a mais complicada do campeonato. Então o que a gente busca nesses 3 jogos é buscar uma classificação um pouquinho mais elevada para tentar trazer pelo menos os primeiros jogos decisivos, a decisão aqui para casa com vantagem do empate na prorrogação. É isso que a gente busca, se colocar o melhor possível para tentar o confronto relativamente, teoricamente mais fraco do que vem dos outros grupos, para tentar ir passando fase a fase e chegar na grande final, que aí é um campeonato novo, e tentar a conquista da Liga Nacional. Trazer o segundo jogo para Erechim seria um dos objetivos, então. Se hoje a gente não tem capacidade de ficar em primeiro e segundo, de repente tentar buscar um terceiro lugar, para buscar um confronto mais fácil, entre aspas, com a decisão em Erechim. Esse é o nosso foco agora nessas últimas 3 partidas. Nós esperamos. O próximo confronto agora é pelo Gauchão. Ainda tem um tempinho, então, para se preparar. Thiago, um dos líderes desse vestiário, com o Alan, com o Grilo, com o Jack, que são os mais experientes, para não chamar de veteranos, né? Mas que são grandes vencedores, né, com o futsal. Como que tem sido esse trabalho e qual que é a tua influência para o pessoal que sobe da base, para o pessoal que tu ainda não tinha tido um contato como companheiro de equipe? Como tem sido essa lida no vestiário e focar, mesmo que o ingrediente aqui que tu falou fora, às vezes não venha ao favor do jogador, a favor do jogador? A nossa principal discussão de vestiário é resolução de problemas, né? Os problemas a gente consegue detectar rápido e a gente tenta buscar essa solução também o mais rápido possível. Essas soluções elas variam muito porque a gente busca a solução internamente, mas o adversário sempre apresenta um outro tipo de problema e que a gente tem que tentar resolver dentro do jogo. Essa é a nossa briga nesse momento, para a gente não ser tão surpreendido, principalmente dentro de casa, que a gente tem perdido pontos valiosos, e fazer melhores partidas e garantir o maior número de pontos dentro de casa. Essa talvez seja a nossa discussão de momento e que a gente está tentando solucionar rapidamente para tentar os 3 pontos do último jogo que resta em casa, contra a equipe da Soeva, de Venâncio Aires, e buscar também o maior número de pontos nos 2 que temos fora de casa. Para quando chegar ao playoff, a gente ter a nossa casa um fator preponderante para a nossa classificação. Com certeza, nós ficamos na torcida. Thiago, deixando o clube agora um pouquinho de lado, seleção brasileira, que tu já caminha há algum tempo, esteve em importantes jogos, importantes confrontos, importantes conquistas, 08, 12 e aí vai. O sonho ainda é vestir a camisa da seleção brasileira enquanto a idade permitir? O sonho de criança ele nunca acaba, aliás é um dos fatores motivantes, né, para eu continuar minha carreira. Temos um Mundial esse ano e eu vou estar te mentindo se eu disser que eu não planejo estar lá. Quero sim participar do meu 4º Mundial, já disputei 3, venci 2, também uma emoção absurda como é a conquista da Liga Nacional. Você imagina em âmbito mundial como deve ser, né, como uma organização esplêndida da FIFA. Então vou te mentir se eu te disser que eu não planejo estar lá. O sonho de criança continua, a idade não tira isso de mim, e é um dos fatores motivantes aí para eu continuar com a minha carreira e continuar tentando manter aí por mais tempo possível a forma técnica, a forma física, para dar o resultado que o Atlântico merece e com o resultado, dando resultado para o clube e consequentemente, se assim a comissão técnica da seleção desejar,
e eu consegui ajudar dentro de quadra a estar em mais um Mundial. Com certeza, desejo sucesso. O pessoal tem comentado, sou sincero, o pessoal fala para mim, o Thiago já está ficando velho, já é um veterano, já está sentindo o peso da idade. Claro que isso é natural que aconteça, ficar por vezes algum período afastado por lesões, é bem natural, mas pensar em parar, isso não passa, pelo menos agora, por hora, não passa pela tua cabeça. Não, pensar de imediato não, apesar de que eu me preparo bastante, estudo bastante já para não sentir tanto essa transição, né, de atleta para ex-atleta. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações de treinamento, respeitar os limites do corpo conforme a idade chega e buscar aí como eu te digo muito de química, né, buscar uma solução para o atual momento para que eu não perca tanta performance dentro da quadra, fazendo algumas adaptações, mudando um pouquinho o estilo de jogo, mas sempre ajudando da melhor maneira possível a equipe que eu estiver defendendo. Show, Thiago. Valeu mesmo pela conversa. E queria que tu dissesse alguma mensagem aí para a nossa torcida, para os teus admiradores, para quem está acompanhando Virando o Jogo. Uma mensagem positiva. É o Galo mais do que nunca em 2021. O Galo continua forte, independente de posição em tabela de classificação. Estamos buscando as soluções para os nossos problemas, para os novos problemas, para os antigos, com muita disposição, muito trabalho, suando muito, e disposição não vai faltar. A gente vai buscar a todo custo e todos os segundos o melhor resultado possível para o Galo, com o objetivo principal de conquistar o tão sonhado título da Liga Nacional, e podem acreditar que a gente vai fazer de tudo para isso e vai fazer de tudo para que esse título, tão sonhado título, venha para Erechim. Valeu, Thiago, e boa sorte. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Um abraço para todo mundo, daqui da Aires Pires. Vou deixar o Thiago treinar, o professor Igor já tá por ali louco pelo aquecimento. E voltando, tá olhando feio. E vamos voltar então lá para a Avenida Santo Dal Bosco. Vem, para encerrar o programa. Tá aí. E eu fiz a pergunta para o pessoal que está acompanhando. Eu mesmo respondo, sim, maior contratação da história do Atlântico. Para quem quiser, eu explico num vídeo que eu fiz ano passado, lá no @OliveiraEric no meu Instagram e redes sociais. Vou dizer para vocês, amanhã convidado especial. Todo sucesso aí para o Atlântico, que logo em breve nós vamos voltar a falar, Liga Nacional, mas amanhã o meu convidado se chama Júnior Rocha. Vamos falar tudo sobre Ipiranga, sobre esses últimos jogos do final do primeiro turno, para depois do retorno, em rumo à classificação e buscar uma vaga lá no quadrangular final, em busca da Série B. Voltamos amanhã para falar mais sobre Grêmio Internacional, que joga Libertadores amanhã contra o Olímpia. Um abraço para todos, tchau!